E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E depois disso temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. Não, já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! De segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. De segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar. No Não Pode Chorar, nós exercemos a antiga arte da reclamação, contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em modos de lidar com os problemas que nos perseguem todos os dias. Para você que chegou neste podcast e não sabe muito bem como veio parar aqui ou sobre o que é o Não Pode Tocar, eu digo que nós somos um programa voltado para teoria, história, crítica e prática de arte, mas também temas afins. Em nossos episódios oficiais de temporada, nós costumamos trazer conversas, entrevistas e algumas experimentações sonoras. Fora os episódios de temporada, nós também temos 2 programas derivados. Este, que é o Não Pode Chorar, e o Pataquadas, que é o programa no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte. Nós publicamos episódios praticamente todo domingo, com algumas exceções, pois a vida nos passa a perna de vez em quando. Se você quiser continuar a receber nossos episódios, saiba que o conteúdo dos podcasts é gratuito e muito fácil de consumir. Você pode assinar o nosso programa por um agregador de podcasts pelo celular. Você pode seguir o Não Pode Tocar no Spotify, no iTunes, no Deezer ou em qualquer plataforma para ouvir músicas. Você pode ouvir pelo site notamanuscrita.com, onde nós postamos os nossos episódios. E você pode receber semanalmente até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio. Há também a opção de ouvir pelo YouTube, mas lá os episódios ficam um pouco atrasados, pois dá mais trabalho para fazer a postagem. Se você já nos escuta frequentemente e quer nos ajudar a manter a produção de conteúdo, há maneiras bem simples de fazer isso. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha 0 centavos de golpe por esse trabalho. Por isso, é muito, mas muito importante que você nos ajude a divulgar o Não Pode Tocar. Basta você compartilhar o nosso programa nos seus perfis de redes sociais e, principalmente, recomendar a gente para novos ouvintes. Sério, isso ajuda mesmo. Você pode fazer isso agora, nesse momento. Clica em compartilhar e manda o episódio por WhatsApp, Telegram, no Twitter e até no Facebook tá valendo. Toda divulgação é bem-vinda. Outra coisa que ajuda demais é quando você nos diz o que achou do programa. Se discordou de algo que a gente disse, se tem sugestões para a gente melhorar, ou informações e opiniões para acrescentar à discussão. Fala com a gente. A gente fica feliz demais da conta de ter respostas de ouvintes. E também é super simples. Você pode falar com a gente pelos perfis do Twitter, pelo Instagram e por e-mail, pelo nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o D de pod é sempre mudo. Se pá, a gente vai começar a colocar link para recebermos mensagens também pelo Telegram. E lá no Twitter, o perfil oficial do Não Pode Tocar é comandado pelo Tiwi, o nosso cão podcaster. Segue o Titi no Twitter e vai lá ganhar uns lambejos. Ele também está no Instagram,
Como toda a sua fofura e bom humor canino, em ambas as redes o perfil é @nãopodetocar. Esse e os nossos perfis pessoais estão todos linkados na descrição do episódio. Agora, você quer ajudar ainda mais? Considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da postagem tem um link para o nosso perfil do PicPay, onde você pode passar a nos doar R$5 mensalmente. Isso é menos do que uma passagem de ida e volta de Transcol. É um salgado por mês, vai? Se não der para assinar mensalmente, a gente também aceita doações pontuais no perfil do PicPay, que é @nãopodetocar. Se a gente começar a receber mais doações, além de ficarmos muito felizes e podermos melhorar a qualidade da produção, a gente também terá motivos para aumentar as categorias de doação, abrir perfis em outras plataformas de financiamento coletivo e disponibilizar a lista de brindes, de presentinhos que a gente já separou e tá uma delícia de linda. Pronto, fechei os recados iniciais. Vamos falar sobre a pauta deste episódio. Hoje, eu decidi chorar sobre uma das coisas que mais tem arranhado a minha paciência há mais de uma década e meia. Hoje eu vou falar sobre a confusão que existe entre as críticas às posturas puritanistas e as críticas ao suposto movimento politicamente correto, entre muitas aspas. Isso é algo obviamente extenso e que está ligado com a crescente conservadora que atinge o mundo em escala global. Pensar sobre esse assunto, nos últimos tempos, tem me rendido muito estresse, mas também ímpetos para produzir. Por sinal, a Alana e eu já executamos um trabalho em áudio que toca diretamente em muitas questões que eu vou tentar apresentar aqui. O nome do trabalho é Novos Vocábulos para a Juventude. Crianças não devem ouvir palavrão. Esse foi um trabalho que nós expusemos no final de 2017, aqui em Vitória, mas, como é uma proposta em áudio, você pode ouvi-lo agora se quiser. Eu não vou inseri-lo aqui para não quebrar o raciocínio que eu já havia imaginado, mas o link para o trabalho eu deixo na descrição do episódio. Quando nós expusemos essa proposta, a recepção do público da exposição foi ótima. Hoje, ainda pensando sobre o assunto, eu gostaria de dar continuidade a esse trabalho, pois são tantas as situações que envolvem puritanismo e que devem ser pensadas e colocadas de modo mais evidente para a discussão. Por falar em situações, eu vou te contar algumas situações. ¿Qué pasa contigo, tía? Conmigo te va a pasar. Que ando de lío en lío. Que a mí no me pasa nada. Que a ti no te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Que a ti no te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Foi por volta de 2012, mais para o final de 2012, se não me engano, que eu ganhei um livro que me pareceu muito divertido. Foi fácil e rápido de ler. O ritmo do texto era acelerado, como uma história de ação. Não havia muito o que pensar sobre cada parágrafo, além de passar para o próximo. O conteúdo soava engraçado e algumas das ideias faziam sentido para além do humor rasteiro de tio de meia-idade incomodado com as novas gerações. Após a leitura, eu brinquei com algumas das piadas presentes no livro e, estranhamente, elas reverberavam no meu dia a dia. O que isso significa? Bom, quando repetia algumas frases do texto em conversas de trabalho, no horário de almoço, em mesas de bar ou em publicações no meu perfil pessoal, as pessoas reagiam, sorriam, discordavam, continuavam a conversa. Isso parecia interessante. Não muito tempo depois, as palavras mais comuns daquele livro me pareceram muito frequentes na boca de pessoas das quais eu discordava e eram usadas de maneira séria ou quase séria. Isso era estranho. Ao procurar mais informações sobre o livro, eu descobri que se tratava de uma série já muito popular e eu apenas não a conhecia por não fazer parte daquele universo. Até aí tudo bem. Muitos livros, séries, autores, músicas,
Podem ser famosos e consumidos sem que a gente saiba que eles existem. Quando eles chegam até nós é porque estamos no caminho do crescimento de sua fama. Foi assim nesse caso, ou mais ou menos. Eu conhecia o autor do livro e pelo pouco que eu sabia sobre o que ele havia escrito até então, aquele conteúdo só poderia ser piada, ironia. Essa era a parte mais estranha. As pessoas pareciam falar daqueles termos e daquele conteúdo como se fosse algo sério, acadêmico, profundo. As pessoas falavam daquele conteúdo como se fosse filosofia. Mas aquilo não era filosofia. Pelo contrário, aquilo não passava sequer perto de um encadeamento de ideias fundado por argumentos sólidos e por fatos profundamente questionados. Aquele texto não questionava quaisquer dos fatos apresentados como anedotas e tampouco fazia referência aos fatos que não fossem convenientes para o funcionamento da, entre aspas, piada. Aquele livro era o Manual Politicamente Incorreto de Filosofia. Ao perceber que muitas pessoas fora do meu círculo de convívio levavam aquele material a sério como filosofia e o usavam para embasar suas opiniões e defesas ideológicas, eu me forcei a parar de usar aqueles termos como piada e verifiquei o que havia ocorrido com aquele autor que, aparentemente, fazia trabalhos sérios até então. Muitos autores e seguidores embarcaram numa crítica séria de algo que chamavam de politicamente correto. Essa crítica não era apenas séria, era apaixonada, ao ponto de todos os textos e crônicas semanais conterem piadas de desgosto. Esses ataques a posturas ditas politicamente corretas ganhavam engajamento rápido, principalmente de pessoas saudosistas de um passado recente e em rápida mudança. Anos depois, ainda percebo algumas pessoas criticarem o que chamam de politicamente correto. Porém, hoje, percebo uma confusão parecida com aquela pela qual eu passei em 2012. Ao pensar nas pessoas que fazem a crítica apaixonada ao politicamente correto e por vezes se orgulham de serem politicamente incorretas, é justo pensarmos em senhores e senhoras saudosistas de uma época em que não precisavam pensar muito sobre a realidade. Também é justo pensarmos nos jovens fascinados por certo tipo de conservadorismo, frustrados e incapazes de aceitar suas responsabilidades sociais. Mas há também outra espécie de sujeito que ainda promove essa crítica. Esse outro tipo de sujeito costuma se localizar no campo progressista. Professa o respeito à diversidade, não demonstra apego exagerado ao passado e não tenta fazer uso de retórica barata em suas conversas e discussões. É sobre esse segundo grupo e com esse segundo grupo que eu gostaria de desenvolver algumas ideias. Estamos no início dos anos 1990, em uma sala de aula de uma escola pública. Não é nada parecido com as escolas limpas, brilhantes e coloridas mostradas pelo foco único das temporadas de Malhação. A sala possui 30 cadeiras e mesas de madeira com estrutura de tubos de metal enferrujados. As superfícies rabiscadas e com marcações em baixo relevo registram pelo menos uma década de uso. Tudo está vazio e o ar guardado da noite cheira desinfetante. O vendaval começa quando uma mão adulta abre a porta. Exatamente 30 crianças entre 9 e 10 anos começam a entrar apressadas e faladeiras. Uma parte das crianças traz mochilas de pano desbotadas,
mas a maioria carrega 2 livros didáticos encapados com plástico transparente e um caderno brochurão de 96 folhas dentro de uma sacola de arroz de 5 quilos. A maioria das crianças vai direto para o seu lugar de costume e se senta, sem deixarem de conversar. Algumas crianças começam a arrastar mesas e cadeiras e juntá-las em duplas ou trios nas laterais e no fundo da sala, enquanto a professora grita por silêncio e ajeita os seus materiais sobre a mesa à frente do quadro verde e enevoado. Todas as crianças com mochilas sentaram-se nas cadeiras mais próximas à professora. Junto às paredes, há duplas e trios, sempre separados, de meninos e meninas. Ao fundo, 4 mesas se fecham, ocupadas por 4 meninos que não sorriem, não trazem cadernos e parecem maiores que o restante da turma. As últimas crianças a entrarem na sala estão em silêncio. Uma menina baixa, gorda, de cabelos muito longos, sobrancelhas grossas e vestido longo cinza azulado sem qualquer adereço. Uma menina magra, de cabelo crespo cortado curto, short jeans sujo, pele manchada e cascas de machucados nos cotovelos. Um menino de cabelo embaraçado, chinelo de dedo costurado e camisa larga de colarinho esticado, com a estampa de campanha de um vereador da eleição passada. Um menino muito alto, muito magro, de queixo protuberante, olhos saltados, óculos que caem do nariz, lábios carnudos, úmidos de saliva e dentes à mostra. Um menino baixo, gordo, quadril avantajado, cílios longos, camisa justa, bermuda larga, andar rebolante. Todos caminham de cabeça baixada, em silêncio, e se sentam sozinhos. A essa altura, você já sabe o que irá acontecer com essas 5 crianças durante aquele dia na escola. Você sabe, pois isso se tornou um clichê em novelas, filmes, séries, quadrinhos, livros. Isso se tornou um clichê porque acontecia todos os dias. Falar do cenário de uma escola sem mostrar tais cenas seria como falar da cidade de São Paulo sem trânsito, de fazendas sem mato, de bar sem bebida. A menina de vestido longo era evangélica. Nas narrativas de ficção, ela aparece sendo chamada de quente da bunda quente, todos riem, e ela chora sozinha em casa. No mundo real, os meninos se revezavam em desafios internos para correr e bater em suas nádegas, puxar os seus cabelos, levantar seu vestido. As meninas escondiam seus materiais, jogavam tinta em seus livros, rasgavam seus exercícios e um dia a obrigaram a mastigar e engolir páginas da pequena Bíblia que ela carregava sempre junto de si. Os meninos do fundo da sala tentaram estuprá-la quando chegamos na 8ª série. Ela saiu da escola e eu nunca mais a vi. A menina magra era a negra de pele mais escura da sala e morava na favela mais pobre da cidade. Nas narrativas de ficção, os meninos e meninas a chamam de neguinha, crioula e macaca. Ela chora, procura briga e volta com o olho roxo e os lábios sangrando para casa. No mundo real, os professores a mandavam de volta para casa depois de dizerem na frente de toda a sala que ela fedia. Os cabelos dela estavam curtos depois que as meninas da frente aprenderam e queimaram seu cabelo com um isqueiro. Certa vez, a coordenadora arrastou à força para o banheiro para lhe dar um banho com bucha vegetal. A coordenadora dizia: "Eu vou esfregar tanto que você vai quase virar branca." Eu não vi mais a menina magra depois da 4ª série. O menino de cabelo embaraçado morava na mesma favela que a menina de cabelo crespo. Nas narrativas de ficção, os meninos o empurram de um lado para o outro e perguntam quem é o pai dele, o apelidam de remela seca e riem quando dizem que ele está doido pela hora da merenda. No mundo real, os meninos já rasgaram quase todas as suas camisas. Ele passou a esperar que a maioria das crianças merendasse, pois sempre jogavam seu prato de sopa de macarrão no chão e ele era levado para o castigo pela orelha pela coordenadora. A cozinheira o proibiu de repetir a merenda, dizendo que ia faltar para os outros, embora sempre sobrasse. Os meninos do fundo descobriram que ele catava latinhas de alumínio no restante do dia. Depois da aula, combinaram de segui-lo e o jogaram de um barranco junto com um saco plástico cheio de alumínio. Ele quase ficou cego do olho direito e abandonou a escola. Um menino muito alto tinha vários problemas de saúde, incluso algumas deficiências que eu nunca soube exatamente quais eram. Nas narrativas de ficção, os meninos o chamam de retardado e o fazem pagar mico declarando o seu amor por meninas ricas e populares. No mundo real,
As meninas disseram para a professora que o viram com uma ereção. A professora quis expulsá-lo da escola. O pai de uma das alunas o segurou no final de uma manhã, o prensou contra o muro, lhe deu um tapa e o ameaçou. Os meninos do fundo arrancaram suas roupas e o obrigaram a correr pelado pela escola, enquanto batiam em suas costas com uma camisa molhada. Ele não continuou na escola no ano seguinte, a pedido das professoras e das famílias. O menino gordo era nitidamente afeminado. Nas narrativas de ficção, as outras crianças o chamam de boiola, bichinha, o empurram e ele faz amizade com as meninas da frente. No mundo real, ele levava socos e chutes todos os dias, e o lado esquerdo de seu rosto ficou permanentemente deformado após ser atingido por uma pedra. Das primeiras vezes em que recorreu à professora, ela chamava a coordenadora, que o afastava das demais crianças e dizia para que ele parasse de chorar e virasse homem, que se ele continuasse assim, nunca ia arranjar uma namorada. Um dia ele foi emboscado pelos meninos do fundo fora da escola. Eles o obrigaram a chupar seus pênis e enfiaram um cabo de vassoura em seu ânus. Os próprios meninos do fundo espalharam a história para o restante da escola. Ele ficou alguns dias ausente, mas voltou a frequentar as aulas até o final do ano. Eu nunca mais o vi. Obviamente, eu estava naquela sala de aula, embora eu não apareça nessas descrições. Preferi deixar de fora as agressões que eu sofri, até mesmo porque, hoje, sei que elas foram bem menos pesadas do que muitas das que presenciei ou que me foram relatadas. Estamos agora em outra sala de aula, no outro momento. São os anos 2010 e nós encontramos uma turma de crianças entre 12 e 13 anos. Não há cadeiras juntas em duplas e trios. Embora não estejam em filas muito lineares, as 30 cadeiras brancas com suporte de madeira parecem bem organizadas. As crianças usam cadernos grossos de aro e algumas têm fichários coloridos abertos sobre a mesa. Das 30 crianças, umas 4 ou 5 são brancas. O restante aparenta ter ascendência negra e indígena. Apesar das conversas e cochichos, o professor não parece se incomodar. Ele termina de explicar a tarefa que quer pronta para o dia seguinte pouco antes de soar o sinal e todos se agitarem para pegar os aparelhos de celular nas mochilas. Eles demoram alguns minutos para guardar os materiais enquanto dispensam notificações na tela. Um garoto sorridente olha para a tela ao passar pela porta de saída e solta um grito estridente de alegria. Logo atrás dele, um menino alto e de tronco largo fecha a cara, empurra as costas do colega de classe e fala para todos ouvirem: "Além de preto e viado, tem que ser escandaloso, porra." Algumas alunas que ainda não haviam saído reagem de imediato, assim como o menino negro. Todos apontam os dedos para o menino alto e falam ao mesmo tempo. É possível diferenciar as palavras racista, homofóbico, escroto, babaca, ignorante. Cercado, ele empurra uma das meninas e o professor chega para separar a confusão. No dia seguinte, na sala dos professores, o homem termina o relato, mais ou menos com a seguinte entonação: "Mas agora é para eu chamar o pai do menino para conversar? E o que eu vou dizer para ele? Que o filho vai levar uma advertência porque reclamou que um colega escandaloso estava sendo escandaloso? Eu já chamei a atenção dele nisso para ele parar com esses gritinhos em sala de aula. Depois vai reclamar que os colegas chamam ele de viado. Eu não tô nem aí se ele vai virar viado ou não vai. Mas não precisa ser afetado desse jeito. Isso atrapalha a concentração, chama a atenção de todo mundo. E aí qualquer coisa agora virou ofensa. Essas crianças vão ficar tudo molenga. Daqui a pouco vão querer me processar se eu te chamar de negão, não é não? É esse politicamente correto que está estragando o mundo." Vamos para o terceiro cenário. Nós escutávamos um podcast. O entrevistado falava sobre o Saci. Não era o Andreoli Costa e ele não diria aquelas frases. Após falar sobre a importância do resgate histórico do folclore nacional, o sujeito engata uma sequência de afirmações cheias de desdém como: "Ah, é porque agora o politicamente correto deturpou o mito do Saci e ele não pode mais aparecer fumando, porque fumar não é politicamente correto.
Ah, mas porque agora eu não posso mais levar o livro do Monteiro Lobato porque o pessoal do politicamente correto inventou que ele era racista. Nós paramos o programa pela metade e deletamos o feed quando o apresentador do programa começou a ratificar o discurso do convidado. Outra situação. Num debate sobre métodos para lidar com o mau comportamento em sala de aula, uma aluna de pedagogia levanta a mão e se lamenta muito sobre como as crianças aprendem palavrões com as músicas de funk. A turma parece concordar com ela. Após algumas falas que confirmam essa percepção, eu peço um exemplo de palavrão. As alunas que haviam falado sorriem e ficam caladas. Lá no fundo, outra aluna diz: porra, caralho, saco. A maior parte da turma ri. Parecem constrangidas. Eu pergunto por que aquelas palavras são tão proibidas que, mesmo entre adultos, parece errado que sejam pronunciadas num ambiente formal. As únicas respostas dadas para essa pergunta, num primeiro momento, são típicas. Porque é feio, porque é errado, porque é ofensivo. Bom, errado e feio não são justificativas finais. Mas será que essas palavras são mesmo ofensivas? Quais os significados dessas palavras, as quais colocamos dentro da categoria palavrão? A maioria fala de sexo e de ações que não costumamos realizar em público. Praticamente todas essas palavras estão, de alguma maneira, ligadas às genitais. Quando trocamos essas palavras por termos técnicos, científicos ou simplesmente formais, elas já começam a serem permitidas na maioria dos ambientes. Embora muitas pessoas ainda virem a cabeça e contenham um sorriso ao ouvirem vagina, ânus, pênis, esperma, sexo, coito, orgasmo, masturbação e por aí vai. Um dos problemas com essa troca é que nós não conversamos com termos técnicos no nosso cotidiano. Quando nós dizemos que é ofensivo usar tais palavras em público ou até mesmo fora do ambiente público, nós também dizemos que não é permitido conversar informalmente sobre sexo. No mínimo, essa conversa passa a ser feita de modo velado, pois quaisquer termos informais que digam respeito ao sexo são relegados à caixinha dos palavrões. A proibição de tratar sobre sexo de maneira informal publicamente já é um incômodo desnecessário na vida adulta, mas o seu incentivo durante a infância e a adolescência ultrapassa as fronteiras da estupidez. Construir, para as crianças, a ideia de que sexo é algo proibido, sujo, secreto e vergonhoso é o mesmo que facilitar o trabalho de abusadores, facilitar que elas contraiam doenças, gravidez precoce e reproduzam práticas sexuais padronizadas pela indústria da pornografia. A única coisa que nos impede de proteger as crianças de abusadores, doenças e gravidez precoce é o puritanismo. As situações que eu apresentei até aqui são bem distintas entre si. A intenção de apresentá-las assim, em conjunto, é que nós possamos perceber essas diferenças de modo mais evidente. Não, nós não precisamos analisá-las com tanta profundidade para perceber isso. O modo como as crianças foram tratadas na escola durante os anos 1990, quando foram abusadas, agredidas, humilhadas, atormentadas e excluídas, não era correto ou incorreto politicamente. O modo como aquelas crianças foram tratadas é violento, ultrajante, horrível, revoltante, asqueroso, condenável e tantos outros adjetivos que o nosso idioma possui. O modo como as crianças da sala de aula dos anos 2010 reagiram ao comentário racista e homofóbico do colega de classe não foi correto ou incorreto politicamente. O modo como aquelas crianças reagiram foi justificado, honroso, consciente, responsável, crítico, defensivo. Já o professor foi irresponsável, covarde, preguiçoso e antiético. O entrevistado do podcast, que se incomodou por terem retirado o cachimbo do Saci e por criticarem as narrativas de Monteiro Lobato, estava confuso, pois juntou dois pontos de vista muito distantes num mesmo balaio. Retirar o cachimbo do Saci, assim como proibir livros infantis sobre orixás, ilustrações educativas de órgãos sexuais em cartilhas de saúde e livros didáticos, ou a exibição livre de trabalhos de arte que contenham nudez, não é algo correto ou incorreto politicamente. Isso é puritanismo e censura. Do outro lado desse puritanismo,
Exigir que narrativas que foram escritas há quase 100 anos sejam avaliadas criticamente pela ótica contemporânea e considerar os pontos de vista de pessoas que podem sofrer com o consumo acrítico dessas obras não é simplesmente correto ou incorreto politicamente. Isso é antipuritanismo. Há pessoas que defendem as suas práticas racistas, misóginas, LGBTfóbicas e capacitistas como se fossem um direito à liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, essas pessoas são contra a educação sexual nas escolas. Essas pessoas são grandes sacos de merda? Sim, elas são. Mas elas são incoerentes? Não, não são. Elas se escondem atrás da ideia de que haveria um movimento politicamente correto para se recusarem a aceitar o quanto elas mesmas são destrutivas, abomináveis, para se recusarem a aceitar que elas é que tornam o mundo um lugar pior para se viver, pois a sua diversão se baseia no sofrimento do outro. Sem esse sofrimento, elas são obrigadas a perceberem como suas vidas são vazias, seu raciocínio é tacanho e suas competências limitadas. Elas têm dificuldade para se adaptar e por isso querem que o mundo permaneça numa eterna infância de crueldades, na qual elas estão seguras por sua posição privilegiada. Há pessoas que lutam contra o racismo, o sexismo, o capacitismo e tantas formas de controle e opressão. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas defendem que se converse com as crianças sobre sexo desde cedo. Essas pessoas alimentam a esperança na humanidade? Sim, mas elas são incoerentes? Não, não são. Elas defendem que todos sejam livres e que o exercício da liberdade se baseie, simultaneamente, no autorrespeito e no respeito ao outro. Por isso essas pessoas lutam contra aqueles que acreditam que a simples existência de alguém poderia configurar uma ofensa. Contido no autorrespeito está a autodefesa. Por isso essas pessoas lutam contra o individualismo, pois somente de modo coletivo é que os mais vulneráveis podem se defender da opressão. Se você é uma pessoa que acredita que é seu direito se divertir com o sofrimento dos mais fracos, você é uma criatura tão limitada que deveria procurar ajuda para expandir as perspectivas de sua vida e parar de repetir que um tal de politicamente correto está destruindo o mundo. Se você é uma pessoa progressista, que compreende que a organização coletiva, os direitos equitativos e a compensação das injustiças históricas e estruturais são o caminho para uma sociedade mais saudável, você deveria parar de usar expressões como politicamente correto. Tirar o cachimbo do saci, proibir festas juninas nas escolas, achar que palavrão é ofensa, ser contra a educação sexual, querer eliminar o erotismo da vida, defender que músicas alegres com conteúdo sexual para rebolar a raba são algo errado e condenável, são posições puritanas. Se você se considera uma pessoa progressista, a sua luta deve ser contra o puritanismo, não contra o movimento do politicamente correto, por um simples motivo: ele não existe. Tá aí.
Encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Eu já disse dos recadinhos iniciais e repito, é muito importante ter a sua resposta, o seu comentário como ouvinte. Fala com a gente. Você pode mandar e-mail para o nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o pod é sempre com D mudo. Pode seguir o Tio no Twitter ou no Instagram pelo @nãopodetocar. Pode me seguir e também a Alana, a Fabiana e o André pelos perfis que estão na descrição deste episódio. E você também pode comentar lá no site notamanuscrita.com, onde você encontra não apenas todos os nossos episódios do Não Pode Tocar, mas também artigos acadêmicos, crônicas, contos, poemas, ilustrações, vídeos, vídeo performances e por aí vai. Aproveita que você está aí e avalie a gente com 5 estrelinhas no iTunes ou no seu tocador de podcasts. Isso ajuda o Não Pode Tocar a aparecer para mais ouvintes. Podcast é uma mídia majoritariamente independente, então, como diz a Alana, espalhe a palavra do podcast. Compartilhe este episódio nas redes sociais, indique o Não Pode Tocar para novos ouvintes e isso já será uma enorme ajuda e um enorme incentivo para que a gente continue a produzir conteúdo. E considere a possibilidade de contribuir financeiramente com a gente. No final da postagem tem o link para o nosso perfil do PicPay, onde você pode contribuir na categoria de R$5 por mês ou fazer uma doação direta no PicPay para o perfil do @nãopodetocar. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!